As primeiras experiências com ensino à distância no Brasil começaram em 1939 e os Correios eram a ponte entre os alunos e as poucas instituições existentes na época. Mas o modelo EAD já era uma tendência mundial há bem mais tempo. O primeiro registro que se tem notícias é datado de 1833, de um curso de contabilidade na Suécia. Já em 1856, na Alemanha, foi criado o primeiro Instituto de Ensino de Línguas por correspondência. Mas, paralelo ao modelo à distância, o ensino presencial sempre foi e ainda é em escala muito superior. A rotina de ir até uma instituição regularmente e junto a outras pessoas aprender com o professor presente ainda é a rotina de grande maioria, principalmente dos universitários. A partir da expansão da internet em 1994 e da criação pelo governo federal de legislação específica para o ensino superior à distância, é que começou a saudável concorrência. O último censo da Educação Superior do Ministério da Educação aponta que, de 2011 para 2012, a educação à distância cresceu 12,2%, enquanto que o ensino presencial, 3,1%. Este Centro de Educação à Distância começou as atividades em 2007, com um curso e 50 alunos. 7 anos depois, já oferece 28 cursos e tem 1.703 alunos. A coordenadora do centro diz que a fórmula para tantas turmas já formadas e em andamento e para o sucesso de cada aluno é uma só. Ter disponibilidade de estudar de verdade, ser muito disciplinado, obstinado, ter vontade de fazer aquele curso, porque senão, com certeza, ele não vai dar continuidade aos estudos. A disciplina é a palavra de ordem. Ela diz que, aliado à disciplina, um estímulo a mais para o aluno de EAD é procurar sempre que possível frequentar o polo educacional, ter contato com a estrutura disponível e com o tutor presencial. Pesquisas indicam que as principais justificativas para a desistência são: falta de tempo para estudar, 23,4%. Falta de adaptação à metodologia, 18,3%. E aumento de tarefas profissionais, 15%. Na educação à distância, observa-se que aqueles alunos que não têm a disciplina e que não se organizam no seu tempo, esses são os primeiros a desistir, porque eles perdem o fio da meada no curso e depois não conseguem retomar. Ronaldo é radialista, formado em jornalismo e estava afastado dos estudos há 37 anos. Hoje, com 59 anos de idade, ele está no último ano da Faculdade de Sociologia. Questiono sobre a qualidade do aprendizado à distância em comparação com o presencial. Aprende até muito mais. A gente aprende a ler, aprende a interpretar textos, aprende a sintetizar esses textos e, principalmente, a valorizar a própria capacidade intelectual, porque nós, às vezes, não sabemos que podemos tanto. E ao ler tantos autores, ao receber as orientações dos professores, mesmo à distância, a gente descobre um mundo inteiro que nós não sabíamos que existia, mas que o ensino acadêmico, o terceiro grau, nos possibilita. E quando pergunto se a formatura em Sociologia será o final da carreira acadêmica, ele responde: a partir da conclusão do curso, virá um pós, depois um mestrado e, quem sabe, um doutorado. Não dá para parar, e idade não é desculpa para isso. Ok, legal, muito bacana aí a reportagem, a Rosane participou também. E eu quero perguntar para você, Rosane, em relação a uma antiga desconfiança que se tinha em relação a cursos EADs, a cursos à distância. Isso vem diminuindo, né? Qual que é digamos, o que sustenta hoje a credibilidade dos cursos à distância? Realmente, se tinha até pouco tempo um pé atrás, os dois pés atrás, como se dizia, em relação à educação à distância. Porque, de fato, o que nós tínhamos de experiência, o que nos era presente, eram instituições que ofertavam cursos em fundo de quintal. E ali tu ia buscar um DVD ou um livro e voltava lá um determinado tempo para fazer a prestar uma prova onde os critérios de avaliação eram bastante precários. Com o decorrer dos tempos, com a chegada, obviamente, existiu naquele tempo instituições que tinham um trabalho sério.
mas eram mínimas, e as que faziam um trabalho bastante negativo, era o que dava, era o termômetro para se avaliar a educação à distância. Com a vinda da Universidade Aberta do Brasil, inicialmente foram 300 polos em todo o país, hoje são quase 1.000 polos, e foi-se com as universidades federais, que são instituições que têm muito a perder se não fizerem uma oferta de qualidade, porque lá no presencial eles têm uma avaliação em que há uma competição entre um e outro, isso não tem como negar. Sim. A mesma coisa, a mesma avaliação que ele passa no presencial, ele passa na educação à distância. Então, ele não vai querer baixar o seu nível, o seu índice de avaliação, ou tendo um trabalho sem qualidade na educação à distância. Então, desta forma, hoje foi resgatado muito da credibilidade em relação ao ensino à distância, tanto que até os resultados em Enem, em concursos públicos, têm demonstrado isso, que os alunos de educação à distância têm uma formação de qualidade, porque eles chegam entre os primeiros colocados no desempenho deles nesses níveis de avaliação. Então, quer dizer, a partir daí, nós verificamos que, de fato, a educação à distância ainda temos rejeições, mas assim, diminuiu consideravelmente e a tendência é diminuir cada vez mais. Legal. Tendo em vista, então, Rosane, o crescimento que se tem em relação à tecnologia, a correria das pessoas, o tempo é cada vez menor, mais escasso, você acredita que esse formato de ensino à distância, ele veio para ficar, é um modelo, digamos assim, para o futuro? Com certeza, não, ele nem é do futuro, ele é do presente, é de agora. Ele é exatamente o público que busca, principalmente o público que busca, é este que não tem tempo para estudar. Sim. Então, como os recursos utilizados para a educação à distância são recursos como as plataformas, no caso, ambientes de aprendizagem utilizados, estão à disposição dos alunos que estão cursando qualquer curso, seja ele superior ou técnico ou especialização, enfim, eles têm 24 horas do dia, 7 dias da semana, 30 dias do mês, 365 dias do ano, com exceção nos dias de manutenção de plataforma, eles têm à disposição deles as salas de aula, o ambiente virtual de aprendizagem. Então, quer dizer, ele pode estudar de madrugada, pode estudar no intervalo do trabalho, do almoço, à tardinha, enfim. Ele vai fazer o tempo dele de estudo. Vai configurar o horário. Exatamente. Então, ele vai se organizar no tempo que ele tem, no espaço, para fazer o estudo dele. Ok. E será que as universidades tradicionais, as presenciais, não podem ser ultrapassadas por esse modelo já? Não, ultrapassado eu não diria, mas no sentido do número de alunos? Não. Até os últimos dados que se tem, os índices, até que você viu ali na reportagem, teve um aumento maior do que teve o presencial. Mas eu creio que ele não vai se tornar soberana a educação presencial. Eles vão andar juntos. Vai ser um percentual bastante parelho, onde o próprio presencial já está usando da educação à distância, e o presencial, que hoje tem 20%, a distância que tem hoje 20% da obrigatoriedade para o presencial, talvez até aumente um pouco, não sei, mas vai chegar um momento em que os dois vão estar no mesmo 50%, 50%. Ok. Tá? Bom, eu quero perguntar para você agora sobre a questão do perfil do aluno que estuda num formato EAD. Eu imagino que se exija muita disciplina. Por quê? O próprio aluno ele vai configurar o seu próprio horário, não é? Exatamente. Agora, para isso ele tem que se disciplinar, não é? Como é que funciona? A primeira pré-requisito para se fazer um curso, seja em qualquer nível de ensino, é de fato querer, né? Sim. Eu quero estudar, eu quero ter uma formação, eu quero ter uma qualificação. Dentro deste principal, que eu entenda ser, o principal princípio, ele tem que ser uma pessoa bastante disciplinada. Ele vai ter que organizar o seu tempo de estudo, ele vai ter que regularmente entrar na plataforma, no ambiente virtual de aprendizagem, porque ele quase se transforma num autodidata. Verdade. Então, assim, o principal deles é querer e o segundo deles é disciplina. Ele vai ter que se organizar no tempo, no espaço e, de fato,
né? Estudar, ler muito, estar ligado ao ambiente virtual, buscar fora deste ambiente, porque em todos os ambientes os professores indicam bibliografias alternativas, ele vai ter que buscar, ele vai ter que ler, e somente querendo tu consegue fazer isso. Exatamente. Porque, é uma motivação pessoal, né? Que vem interna, não é o professor que motiva. Não né? tem o professor que fica cobrando, cadê o trabalho, né? Cadê... exatamente, porque ele não tem o professor na sala de aula, né? Ele tem o professor na distância. Mas não é aquele professor que está lá na sala olhando, cadê teu caderninho, fulaninho, né? Cadê teu trabalhinho? Exatamente. Não. E outra coisa, na educação à distância, por que tem que ter muita disciplina? Não adianta chegar no professor, se tu perder um prazo, e pedir para que ele prorrogue esse prazo. O prazo é aquele. O prazo é aquele. Né? Se foi estabelecido para o 20 de dezembro, às 24 horas, o encerramento da postagem do trabalho, a 20 de dezembro, às 23 horas e 55 minutos, já está encerrado. Né? Porque, normalmente, quando na virada, eles dão esses 5 minutos sim, de antes. tolerância. Então, assim, não existe. Né? Obviamente que existem trâmites legais que ele possa vir a pedir uma prorrogação com uma justificativa, como estar doente, enfim, né? Mas, de resto, não. O prazo foi estipulado e ele é cumprido, deve ser cumprido. E para o professor da educação à distância, o aluno não é mais um aluno. Como a gente vê em muitos casos no presencial, o professor entra na sala de aula, às vezes nem faz a chamada olhando para os alunos, né? Pode qualquer outro responder, enfim. Não, na educação à distância, cada um é um. O professor olha cada aluno individualmente. Existe lá o espaço onde tem a foto do aluno, o perfil do aluno e tudo que o aluno fez. O horário que acessou, o ambiente, o horário que postou a tarefa, o tempo que ele ficou dentro do ambiente. Então, o professor obrigatoriamente tem que fazer essa leitura e tratar de cada aluno individualmente e isto faz com que ele se aproxime do aluno. É o diferencial do à distância para o presencial, né? Okay. Até no corrigir a prova, ele tem que ter uma atenção especial para o aluno. Maravilha. Bom, já estamos no ano de 2015, Isso. Não é? E o polo continua se firmando aqui em Cachoeira do Sul. E eu pergunto agora para você, quais que são as perspectivas para esse novo ano? São várias, né? E a principal delas, porque é de conhecimento da população de Cachoeira do Sul, aqueles que conhecem a Universidade Aberta e também a Escola Técnica Aberta do Brasil, porque ali nós temos 2 programas dentro do SEAD Vale do Jacuí, Sim. que um programa é para os cursos de graduação e especialização, e o outro programa, que é a Rede ETEC Brasil, que são para os cursos técnicos profissionalizantes, né? Nós crescemos muito, já trocamos de polo, fomos para uma sede maior, com uma estrutura mais adequada, né, para as necessidades da educação à distância, mas essa estrutura já está ficando pequena. Então, é desejo do prefeito Neyron que o polo tenha uma sede própria, inclusive assim, ele já está em negociação, me parece que confirmado, a cedência do polo onde era a Receita Federal para o município e, em consequência, ele quer ver se reforma esse prédio e coloca a Universidade Aberta do Brasil ali. Além dessa estrutura, porque o polo está crescendo, nós temos ideias de novos cursos. Estamos à procura já está confirmado o curso de História, onde a inscrição através do desempenho do Enem, não existe vestibular para ele. Somente através do Enem, Somente através do Enem. Estamos hoje ampliando nossa oferta do curso de licenciatura em Filosofia, que estão abertas inscrições para quem é portador de diploma de curso superior. Provavelmente teremos a reedição dos cursos de Matemática e Espanhol pela Universidade Federal de Pelotas. Nós estamos de namoro com a Universidade Federal de Rio Grande, a FURG, para a oferta do curso de Pedagogia e Licenciatura e o curso de Bacharelado em Administração. O processo de ingressos vestibulares presenciais são ou pelo Enem, ou quando tem vestibular, eles normalmente são unificados dentro da universidade. No caso das federações EAD, SISU ainda, né? É isso. A EAD, não, ele é um processo específico para ingresso na educação à distância. Bom, além destes cursos que
que foram falados. Nós estamos tentando o curso de Física pela Universidade Federal de Santa Maria. Esperamos ser contemplados, isso já é uma promessa da própria UFSM, de trazer esse curso na modalidade AD, até porque vai servir de suporte para os presenciais que estão tendo no nosso campus. Temos também a possibilidade, que está bastante avançado, a negociação com a URGS da oferta do curso de música. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Pois não. Já vi até um anúncio, um pouquinho mais antigo, né, dessa possibilidade de que o curso de música viesse a ser oferecido, né? E essa é uma necessidade, porque o aspecto da musicalização agora, exato, uma lei, né, obrigatória, que se tem nas escolas, exatamente. E não se tem profissional gabaritado para isso. Não temos, né? aliás, nós não temos profissionais da área da educação em vários segmentos, né? Nós não temos professores de língua, graças à secretária de Educação, que um dia trabalhou dentro da Universidade Aberta, como minha coordenadora adjunta, e pela necessidade do município em ter profissionais da área de línguas, ela, juntamente com a comunidade escolar, decidiram por colocar nos currículos o espanhol, porque os cursos dentro da educação à distância, eles são por demanda. Lá pelas tantas, naquela região, já esgotou a oferta, não se faz mais. Ou atendeu os seus objetivos, que formar um número de X de profissionais, também não se oferta mais. Aí se busca outro. Isso até porque temos que perseguir novas vocações, né, do município, da região, enfim. Conversamos com Rosane Brendler, ela que é coordenadora do Polo Regional à Distância do Vale do Jacuí. Rosane, muito obrigado. Obrigado pela disposição de ter vindo até os estúdios do NT Sul. Sucesso aí nas novas possibilidades do nosso polo. Nós é que agradecemos. Muito obrigado aos espectadores. Ok. Darcy.